alguns aspectos gramaticais. Está no material capítulo 8, certo? Olha só, aqui o nosso primeiro tema são os pronomes de tratamento. Como eles aparecem? Veja só, quando vocês estão escrevendo algum texto, qualquer que seja ele, principalmente a dissertação argumentativa, eu solicito que não haja repetição de palavras. Por quê? Porque quando você apresenta a repetição de palavras, você esquece de algo que também é muito utilizado, que é o uso dos pronomes. Tem os pronomes de tratamento, tem os pronomes pessoais de caso reto, tem os pronomes oblíquos, tem vários pronomes demonstrativos e vários, certo? Então veja, quando você, por exemplo, está escrevendo e, para que não repita sempre o mesmo nome, o que você deverá fazer? Faça uso do pronome. Se você, por exemplo, fala Maria é uma menina bonita, ponto. Maria está cansada. E ela é muito bonita. Veja bem, ponto, né? Então veja só, veja bem. Se eu falo Maria é muito bonita, ok, meu sujeito é Maria, é um sujeito simples. Maria, quem é meu sujeito dessa oração? Maria, Maria é bonita, certo? Aí quando colocamos que ela está, eu coloquei, Maria está cansada. Quando eu falo Maria está cansada, eu não preciso escrever novamente o nome Maria. Eu posso sim fazer uso do pronome de tratamento. Eu posso repetir o pronome para me referir a Maria, assim como eu também posso fazer uso da pontuação, que será a nossa próxima matéria, acho que é o capítulo 9. Então veja, quando trabalho Maria é muito bonita, Maria é linda, é maravilhosa, ponto, acabou? Ok, você pode continuar falando e mais à frente, como eu coloquei em um exemplo, Maria é estudiosa e ela está cansada, por exemplo, Maria é bonita, ponto. Maria é estudiosa e ela está cansada. Veja, eu não preciso colocar Maria no início, Maria depois e depois utilizar o pronome ela. Eu devo sim, pensa comigo. Maria é bonita, vírgula, está cansada. E assim você vai colocando a sua oração. Ou você, caso queira, dar uma ênfase a Maria, que é o sujeito da sua oração, você pode colocar Maria é bonita, vírgula, ela está cansada, porque você quer chamar a atenção que ela, a Maria, está cansada, certo? Então veja, ela está cansada. Eu a encontrei ontem no mercado. Veja bem, eu a encontrei ontem no mercado. Esse a se refere a Maria, que se refere também ao ela que está antes. Veja bem, Maria, depois eu troquei, não repeti Maria e coloquei ela está cansada e eu a encontrei ontem no mercado. Esse a se refere a Maria. Veja bem, eu fiz uso do nome dela, Maria, substantivo próprio. Eu utilizei o pronome pessoal, do caso reto, ela, para me referir a Maria, porque a minha oração, o núcleo dela, o centro da oração é Maria, o sujeito principal de tudo é a Maria, e eu coloquei, e eu a encontrei no mercado. Esse a se refere a ela, que se refere a Maria. Veja bem, eu formulei uma oração, correto? Trabalhei com a Maria, para não repetir Maria, Maria, eu coloquei um pronome pessoal do caso reto e à frente eu fiz um uso de um pronome de novo, certo? Então veja só, o que se faz necessário? Aprendermos a trabalhar com os pronomes para que nossos textos fiquem mais ricos, entendido? Esse foi só um exemplo. No material hoje, na aula de hoje, eu vou ter que trabalhar com livro, tá? Porque eu preciso que vocês visualizem no livro
o que eu quero que de repente vocês possam vir a ter dúvidas. Então eu quero que vocês façam a comparação. Aqui eu coloco o seguinte: pronome de tratamento. O material do capítulo 8 é pronomes de tratamento e também o vocativo. Veja bem, pronomes de tratamento estão inclusos na categoria dos pronomes pessoais e indicam o grau de formalidade entre o emissor e o receptor. Se eu utilizo senhor, se eu utilizo senhora, se eu utilizo vossa excelência, se eu utilizo vossa eminência, qualquer que seja o meu pronome, se eu utilizo você, você é um pronome de tratamento? Não é? Não, claro que não. Você é segunda pessoa, ele entra no lugar do tu, tá? Pronome de tratamento não é utilizado como pronome de tratamento, não exatamente, mas é ou não é? É de tratamento ou não é de tratamento? Deixei na dúvida, né? Claro que é, gente, é pronome de tratamento sim. Parece que tá maluca? Não, é porque, olha só, na sala de aula eu faria isso, então resolvi fazer hoje com a tela. Claro que é, porque a quem eu estou me referindo? É o pronome pessoal do caso reto? É isso? Ou é um pronome de tratamento? Ih, caramba! Deixei todo mundo na dúvida. Vamos tirar essa dúvida aí? Olha só. Tem muita gente que pensa e fica na dúvida, né? Se eu tenho... Ih, caneta preta não vai rolar aqui. Para tirar a dúvida. O que eu falo sempre na sala? Eu tenho as três primeiras pessoas do singular. Eu tenho eu, tu, ele, certo? Quando eu utilizo essa daqui, são as três primeiras pessoas do singular, certo? Eu tenho a primeira, tenho a segunda, não deu certo. Tenho a primeira, tenho a segunda e tenho a terceira. Pronome, certo? Pronome pessoal. E ainda vou mais, pronome, já esse aqui, se não aparecer que é um acento, algo errado. Pronome pessoal do caso reto, certo? Eu, tu, ele. Aí, aqui eu estou no singular. Como eu penso no plural? No plural, eu tenho nós, vós e eles. Pronome pessoal. Só que aqui é a primeira, é a segunda e a terceira pessoa. Só que você trabalhando a segunda pessoa, tá? Chama atenção a segunda pessoa, é pronome pessoal. Quando você pensa no tu e quando você pensa no vós, isto aqui fica mais voltado, principalmente tu e vós, tu, vós, as duas segundas pessoas, tu, segunda pessoa do singular, vós, segunda pessoa do plural. Então, veja, é pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Porém, estes caem pela linguagem formal. Quando aparece você, quando aparece vocês, ele faz papel de segunda pessoa, só que da linguagem informal. Só que da linguagem informal. Então, é um pronome de tratamento? É um pronome pessoal. Mas há quem coloque como pronome de tratamento. Mas se você parar para analisar, tá? Quando nós trabalhamos e quando eu faço correção de redação, eu coloco lá, quando alguém coloca você, eu falo, você não. Você é linguagem, é segunda pessoa e é linguagem informal, porque ele está dentro dos pronomes pessoais. Certo, gente? Então, vamos lá. E veja, por que estou chamando a atenção a tu, você, vós, vocês? E a linguagem informal? Porque quando aqui eu coloco que os pronomes pessoais e também o pronome de tratamento, né, indicam o grau de formalidade entre o emissor e o receptor, vamos lá, se eu tenho um grau de informalidade com um responsável. O seu responsável. Como eu não o conheço, não vou chamar de você. Eu, de preferência, não utilizo o pronome. Eu tento omitir o pronome, porque há pessoas que não gostam de ser chamadas de senhor e senhora e preferem o você. Porém, no meu
ponto de vista, o que acontece? Eu prefiro omitir o pronome a alguém chegar e falar: você está me chamando de senhor, me chamando de senhora, porque você que eu sou velha? Então eu omito. Eu tento o máximo omitir para não ter que usar o você. Porque o você, ele lhe dá um grau de impessoalidade. Impessoalidade? Não. Um grau de informalidade. Como se fosse meu amigo, como se eu já conhecesse há muito tempo. Se eu não conheço a pessoa, se eu não conheço o responsável, como vou chamá-lo por você se não me foi permitido e eu não pedi a licença também? Se eu chamar de senhor e senhora, há quem não goste, certo? Então, eu prefiro não utilizar o pronome. Eu organizo as minhas orações de forma a omitir o pronome. Até porque, certa vez, vou contar para vocês uma, certa vez, não tem um tempinho, né? Algumas décadas aí. Eu estava voltei a trabalhar em um determinado lugar, numa escola em Ipanema. Quando eu cheguei lá, né, eu era jovem, recém-formada, professora recém-formada, então a ordem era chamar a todos os responsáveis de senhor e senhora. Problema nenhum. Hábito, senhor e senhora. Eu sou a professora e o responsável vai falar comigo. A senhora quer que eu faça algo diferente hoje com seu filho? Tem algo que eu precise específico para ele hoje, não está passando bem de saúde, por exemplo, né? Tem algum medicamento que a senhora queira que seja realizado em determinado horário? A alimentação pode continuar a mesma, porque eram crianças que se alimentavam na escola. Então, veja, perfeito na primeira fase, eu trabalhei lá, depois eu pedi para sair e não convém, mas me chamaram de volta para cobrir uma colega que estava de licença. Tá, eu já sabia que era senhor e senhora. No entanto, desta vez, quando eu chamei senhor e senhora, foi diferente. Alguns anos se passaram, muito mudou, e mudou naquele espaço, né? Tinha mudado, ficar melhor assim, e me foi solicitado que eu não chamasse ninguém de senhor e nem de senhora, porque muitos não gostavam de que fosse chamado dessa maneira. Eu tinha que chamar por você. Aí eu falei: poxa, mas quando eu vim pra cá na primeira vez, eu era senhor e senhora. Não, mas agora não. A maioria dos pais não gostam de ser chamado assim. Eles se sentem mais velhos. Tudo bem. Aí o que fiz? Como eu achei o você muito informal para conversar com quem eu não conhecia, eu comecei a omitir o pronome. No que eu faço a omissão do pronome, eu não tenho problemas com relação à forma como irei colocar o meu pronome na frente, certo? Por exemplo, se eu falasse: o senhor, como vai o senhor, tudo bem? Mais fácil. Ou como vai o senhor, como vai a senhora, tudo bem? Olá, como vai, tudo bem? É mais simples, você extrai o pronome e sua oração ela permanece, entendido? Então veja, a partir do momento que eu conheço uma pessoa, eu a chamo, eu utilizo você, problema nenhum. Mas se eu não a conheço e nem ela me conhece, o ideal é que nós mantenhamos um grau de formalidade no conversar. Por quê? Questão de respeito, certo? Tá? Até que me digam em sala: professora, a senhora? Poxa, a senhora quer que eu faça quantas linhas? Professora, quer quantas linhas? Pronto, tira. Senhor, senhora, não gosto. E se você não quer, mas é porque eu tô acostumado, tá, mas corta, entendeu? É só você extrair o pronome e a oração ela vai continuar, existe essa possibilidade. Tá vendo só? Já dei uma dica. Por que eu estou falando sobre isso? Porque aqui indica o grau da formalidade. Eu não sei com quem eu estou falando. Com quem quer que eu esteja falando, eu estou colocando um momento de trabalho, certo? Seja numa secretaria, seja com uma sala de aula falando com o responsável. Mas, por exemplo, qualquer que seja, faça de conta que eu sou amiga de alguma prefeita da região, que eu conheço alguns prefeitos da região dos lagos. A partir do momento que eu conheço, estou conversando com eles numa roda de amigos, porque tornei-me amiga deles, colega, eu posso utilizar a forma impessoal, vou falar você. Porém,
Se eu não o conheço, eu tenho que utilizar o pronome de tratamento. Poxa, Valéria, mas eu não gravei todos os pronomes de tratamento. Olha, lá na página 3, capítulo 8, tem aqui alguns pronomes de tratamento para vocês, certo? Agora, se você não lembra, utilize o senhor e o senhora, que também será adequado. Porque você não lembra? Caso você vai redigir uma carta. Você tem que saber alguns, né? Como você vai, por exemplo, colocar para um reitor? Magnificência. Como você... Está aqui, tá? Não estou inventando, não. Como você vai colocar para... Vamos supor que você vai falar com um diretor de uma empresa geral. Vossa Senhoria. Ué? Vossa Senhoria? É estranho, né? Não. Se você não sabe, não lembra, se você não está escrevendo uma carta, o senhor funciona hoje em dia, tá? Então, tome sempre o cuidado com relação à parte de pronomes. Porque ele vai indicar o grau da formalidade. Se eu estou conversando com... Apareceu o Papa. O Papa está ao meu lado. Eu estive ao lado do Papa João Paulo II. Então, há muito tempo, era criança. Então, nessa época, era Vossa Eminência. Vossa Eminência, pode me dar sua bênção? Então, veja, Vossa Eminência. Eu já sabia que eu estaria em um lugar, numa missa, onde o Papa poderia passar próximo a mim. Se ele passasse, criança vai logo pensar, opa, eu vou lembrar, eu vou guardar qual o pronome de tratamento que eu estudei lá na escola para falar com o Papa. Mas se eu esquecesse, minha mãe já tinha falado, Valéria, se você esquecer, você fala, o Senhor pode me dar sua bênção, certo? Mas o certo é Vossa Eminência, entendido? Agora vamos lá. Apesar de se referirem, olha o que eu estava falando, porque eu chamei a atenção logo no início à segunda pessoa. Apesar de se referirem à segunda pessoa, os pronomes de tratamento exigem a concordância de verbos. Concordância. Veja que eu, quando faço correção, eu peço sempre que olhe a concordância de verbos e pronomes que se relacionem a eles na terceira pessoa. Entendido? Vocativo. Serve para invocar, chamar. Todo mundo fala que é um chamamento. Quando você escreve uma carta, querida tia Maria, vírgula, é um chamamento. É isso? Ou interpelar um ouvinte, real ou imaginário. Vamos lembrar, o imaginário está sempre nos nossos textos narrativos, né? É um termo isolado, podendo ocorrer no começo, no meio ou no fim do enunciado. Vamos lá. Ainda em pronomes, na página 2, aqui na página 2 e na página 3, eu tenho duas cartas. Veja bem, eu tenho duas cartas e dois textos. Vamos lá. No primeiro, coloca assim, Fortaleza, né? 30/3/2017. Aí ele coloca, chefe da seleção, vírgula. Meu nome é Sharon Velasquez. Estou escrevendo essa carta porque fiquei sabendo que era necessária para eu me apresentar como candidata a uma vaga no projeto Escola Banco. Achei bacana um banco como o de vocês dar essa chance para nós jovens. Afinal de contas, grana anda difícil e ficar pedindo para os pais é tipo assim, o maior mico. Veja, essa pessoa, a Sharon, ela está pedindo uma vaga numa empresa. Ela está endereçando essa carta a quem é a pessoa, a chefe de seleção, que ela não sabe quem é. Então ela colocou lá chefe de seleção. Mas você acha que essa carta está certa? Não, essa linguagem dela está correta para solicitação de um emprego? Veja que aqui está imperando a linguagem informal. Tipo assim, mico. Ela ainda colocou aqui, veja, utilizou a segunda pessoa, utilizou você. Meu nome, ela está assim, olha, por isso coloquei aqui segunda pessoa junto com a terceira. Por quê? A quem ela está falando, com quem que ela está chamando? Quem é o chamamento dela? Chefe de seleção. Ela conhece, não sabe nem o nome. Como ela coloca uma terceira pessoa e depois ela trabalha com você na segunda pessoa? Certo?
Ela ainda coloca aqui a vaga do projeto escola. Achei bacana. Bacana? Tá pedindo uma vaga, ainda coloca a palavra bacana. Como de vocês. Podia utilizar outro pronome, né? Ficaria melhor. Dar essa chance para nós. Jovens, afinal de contas, grana. Anda difícil. Nossa, muito informal, né? E ficar pedindo para os pais é tipo assim, o maior mico. Que você não tem que colocar a sua dificuldade, a sua situação para conquistar uma vaga. 2, tipo assim, mico, linguagem informal. Como você quer chegar em algum lugar com uma linguagem dessa? Tem-se que tomar sempre cuidado, certo? Olha aqui o que eu estou falando da segunda com a terceira pessoa. Lá na página 3, lá em cima, Fortaleza. A propósito, Fortal, existe uma festa lá em Fortaleza que o pessoal chama festa Fortal também, tá? Então aqui, até na data, ela já quebrou, fez errado. Não é Fortal, é Fortaleza. E veja, outro erro dela. Fortal, quero que vocês peguem suas apostilas. Então, Fortal 30/03/17. Não se faz, é proibido colocar uma carta com a data abreviada de tal forma. Ela abreviou o lugar, Fortal, Fortaleza. Ela abreviou o mês, ela abreviou tudo. Não se faz assim, literalmente, uma carta na linguagem informal e ela nem conhece a pessoa. Aí lá em cima, não estou lendo o texto, estou passando parte para que vocês consigam fazer os exercícios e entender bem, tá? Aí Fortaleza, 10 de abril de 2017, olha que interessante, Fortaleza, vírgula, 10 de abril de 2017. Perfeito aqui. Pulou uma linha tal, senhorita Sharon Velasquez, vírgula. Gostaríamos de agradecer o seu interesse e a sua disponibilidade em ocupar uma vaga como estagiária em uma de nossas agências. Ponto e vírgula. No entanto, a função exige jovens com um pouco mais de experiência em atendimento ao público. Próximo parágrafo. Conforme nossa política, é imprescindível o domínio e a utilização da norma culta, tanto na fala quanto na escrita, além da observação da adequação ao nível de formalidade no trato com o público. Próximo parágrafo. A seleção para o estagiário acontece todos os meses de março e, se desejar, será um prazer contar novamente com a sua participação. Pula uma linha, espaço, atenciosamente, vírgula, espaço, Maria Silva. E embaixo colocou o chefe de recursos humanos. Então, veja, no primeiro semestre, a escrever carta. Então, veja como está escrita esta carta. Como está a sua estrutura. A sua estrutura está exata. Tem a data completa sem abreviação. Tem, veja, ela não conhece a Sharon. Por ser uma jovem, colocou senhorita. Mas não sabe nem se é uma senhora, mas jovem, certo? Ela aqui foi colocado pela empresa, senhorita. Depois, atenciosamente, então veja, a linguagem tem que ser formal. Se você quer algo, se você quer conquistar, tem que tomar cuidado com o uso da segunda com a terceira pessoa. Você tem que fazer a concordância. Na nossa linguagem oralizada, ao conversar com os colegas, não tem tanto problema, porque você está conversando. Mas, a partir do momento que você sabe que isto é um erro, o que pode acontecer? Por você ouvir pessoas falando desta maneira, você passará a pensar, por muitas vezes, que o que você ouve é o certo. E o que você lê, que coisa mais chata, que matéria chata. Para que escrever desse jeito? Porque a nossa linguagem, a norma gramatical é esta. Então você tem que estar atento sempre. Você pode conversar com as pessoas fazendo o uso da linguagem informal, mas se você puder guardar para si e trabalhar a linguagem formal, não tanto, né? Porém, sabendo fazer as concordâncias, quanto mais você praticar, mais fácil ficarão os seus textos. Por quê? Porque você já está habituado, estou ouvindo, mas eu sei que não está certo, você automaticamente faz a correção. E você, ao falar, tentará ajustar.
Não estou dizendo que você tem que virar maquininha e ficar falando tudo certinho, mas você deve saber a diferença da conversa informal com a formal e onde, com quem e como você deverá fazer uso da mesma também. Entendido isso? Por isso eu estou chamando a atenção a segunda e a terceira e com o material na mão. Entendido? Aqui tem o exercício perguntando o nível, você vai colocar. Na resposta da Cheryl, eu não li o texto inteiro, senão acabo dando total resposta. Tem aqui embaixo os pronomes de tratamento, que eu já falei sobre ele, o tratamento aqui. Coloca da Vossa Senhoria, tem aqui um quadro. Diz a colocação a que ele se refere, estou fazendo praticamente o passo a passo, porque é uma matéria que vocês terão que saber para escrever no futuro. Uma carta argumentativa, um abaixo-assinado, qualquer que seja, a carta pode ser uma carta de reclamação, pode ser cartas diversas, certo? E-mail, dependendo do que você tenha a escrever, o e-mail você também precisa saber fazer o uso dos pronomes e escrever corretamente. Ah, mas eu só mando e-mail para colega. Tá, e quando você precisar escrever um e-mail para conquistar uma vaga, como você vai fazer? Não é mais o seu colega. Então, você tem que ter uma noção básica disso aqui. O vocativo é quem você está chamando. A quem se refere? Ah, você vai falar com qual instituição? Então, você vai colocar, é a diretoria? A diretoria de concursos. Ah, você vai lá em cima, vamos supor, eu estou escrevendo lá uma carta para a diretoria de concursos. Tá, vou colocar a data completa, coloco aqui é a diretoria, então, diretoria de concursos, certo? Vou lá escrevendo a diretoria de concursos, aí você vai, vírgula, foi, agora você começa a escrever o seu texto, certo? Bem próximo da resposta da empresa para a Sharon Velasquez. Entendido? Aqui tem os exemplos que eu coloquei, tá na página 4. O vocativo, olha só, aqui tem Colombo, vírgula, fecha a porta de teus mares. Né? Então tem aqui, estou falando com quem? Colombo. Aí eu chego assim, Miguel, faça seu trabalho, por favor. Eu tenho vocativo, Miguel é um vocativo. Se eu coloco Maria Eduarda, adorei, Maria Eduarda, pode me emprestar sua apostila, por favor? Estou chamando Maria Eduarda. Aí vocês vão pensar, mas Valéria, você falou que fica lá em cima. Não, não sempre, numa carta. Mas num texto comum, você pode fazer sim o chamamento e colocar lá, por exemplo, como eu chamei agora, como eu apresentei, vou botar o nome, vou colocar o do Miguel aqui, que é mais curto, tá? Miguel, vírgula, passe-me o caderno, por favor. Passe-me o caderno, por favor. Então, veja só, eu estou falando com quem? Miguel. É chamamento? Sim. Certo? Então, por quê? E detalhe, está separado também por uma vírgula. Estou especificando quem é. Ainda tem esse macete. Muitas vezes, a vírgula faz a separação do chamamento. Como está no Castro Alves aqui no exemplo. Com o Colombo. Certo? No de baixo, se oriente, vírgula, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Aí veja, como está rapaz entre vírgulas, a maioria vai pensar que é um aposto. Claro que não. Mas Valéria, aposto é aquele que está entre vírgulas. É explicativo. Não tem só explicativo não, tem numerativo, tem vários tipos de aposto. Que não é agora que a gente vai falar. Então veja bem, se eu retirar rapaz e falar somente, se oriente pela constelação do Cruzeiro. Estou falando com quem? Nesse caso, eu tenho com quem estou falando. Eu estou especificando com quem eu falo. Não é com a Maria, não é com a menina, é com o rapaz. É um rapaz que eu estou falando. Estou especificando rapaz. Então, uma vez que eu coloco ali especificado rapaz, este rapaz é o meu vocativo. Se oriente, rapaz, pela constelação. Certo? Entendido? Fiquem atentos, porque muitas vezes as pessoas erram aposto e vocativo porque pensam que aquilo que está entre vírgulas sempre será um aposto. Não. Por exemplo, esse agora do rapaz. O do rapaz
ele está sendo específico a quem está pedindo que a pessoa se oriente. É o rapaz. Se oriente, menina. Se oriente, vírgula, menina. Pela constelação do Cruzeiro do Sul, eu estou me referindo à menina. Estou falando que ela tem que se orientar. Então você tem que aprender a interpretar. Como eu sempre falo, português não é decoreba, é interpretação. Se você pensar sempre que o aposto é aquele que está entre vírgulas, poxa, você vai colocar que esse rapaz é um aposto, acabou de errar. Porque se eu falo, se oriente, a quem estou me referindo? Não sei. Se oriente pela constelação Cruzeiro do Sul, estou falando com quem? Com qualquer pessoa. Mas neste caso, específico o rapaz. Dever de casa, tá? Vocês vão fazer, colocando lá no roteiro, siga o roteiro, por favor, fazer os exercícios da página atividade para a sala, atividade proposta, página 5, página 6. Depois eu coloco a data para que vocês me entreguem, ok? Podem me entregar na sexta-feira, certo? Sexta? Depois eu dou a data com exatidão, certo? Até a próxima.